Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Continuaremos aqui com fracionamentos de mistura, né? Desta vez falaremos aqui de separação de misturas homogêneas, né? No vídeo anterior falamos de separação, né? De métodos de separação de misturas heterogêneas. Mas antes, porém, tá? Deixa o like aqui no vídeo, tá? Muito importante, faça a inscrição no canal e ative o sininho das notificações, tá? Lembrando que na descrição também tem o nosso canal no Telegram. Beleza? Então, para você ter um contato aí mais direto, pode nos seguir também aí no Telegram, através do nosso canal. Beleza? Então, vamos lá, galera. Ó, separação de misturas, tá? Separação de misturas homogêneas. Vamos trazer alguns métodos de separação, tá? Para a gente, de fato, consolidar este assunto aqui. Beleza? Vamos lá. O primeiro método, né? A primeira técnica aqui que nós iremos falar é da destilação simples, tá? Porque tem dois tipos de destilação. Nós temos a destilação simples e a destilação fracionada. Na destilação simples, tá? Utiliza os diferentes pontos de ebulição das substâncias para separar os componentes de uma mistura, tá? Na destilação é possível separar misturas homogêneas entre sólidos dissolvidos em líquidos, desde que as suas temperaturas de ebulição não tenham valores muito próximos, tá? Então, neste caso aqui, a destilação simples, né? Vou dar um macetezinho aqui para vocês, ó. Veja que tem a letra S, ou seja, tem sólido, né? Então, serve para sólido líquido, né? Tem sólido. E aqui, o que vai me acontecer, né? Eu vou utilizar aqui substâncias e componentes que têm pontos, né? Ou temperaturas de ebulição distintas, né? E aí, como tem temperaturas de ebulição distintas, quando vai atingindo a temperatura de ebulição de 1, né? Vai subir aqui através de vapor, vai chegar até essa coluna bem aqui, que é o condensador, que vai resfriar, né? Então, essa água que estava, esse líquido aí que estava no estado de vapor, vai voltar para o estado líquido, né? E aí depois vem o próximo, né? Que tem quando atingir a outra temperatura de ebulição. Por exemplo, uma mistura aqui de sal e água, por exemplo, né? Você pode separar a água do sal e ainda consegue aproveitar a água. Professor, mas eu posso fazer por evaporação? Pode, né? Só que nesse caso vai perder a água, nesse caso aí, né? Vai ter o sal lá, mas a água vai embora aí para a atmosfera, né? Lá para cima, beleza. Então, a destilação simples ela é utilizada, né, para misturas líquidos sólidos, né? Veja que tem a letra S, que é de sólido, tá bom? E aqui os pontos de ebulições aqui são um pouco distantes um do outro, né? Tem uma diferença um pouco grande, digamos assim, de pontos de ebulição. Beleza? Então o esquema é basicamente isso aqui, né? Eu tenho aqui o bico de Bunsen aqui, né? Que é onde eu tenho uma fonte de calor. Que eu tenho aqui uma solução aqui, né? Uma mistura que eu quero fracionar aqui. Então você tem o menor ponto de ebulição, né? Vamos para o estado de vapor. E, né, vai vir para cá para uma coluna fria, onde vai ter o resfriamento. E aí ela passa para o estado líquido, né? Aí passa para cá para o outro recipiente, onde eu vou receber o líquido, né? Que é mais volátil. Professor, e a destilação fracionada? Tranquilo demais. A destilação fracionada, o que vai diferenciar da destilação simples, basicamente, né? É que eu tenho uma destilação líquido-líquido, né? Líquido-líquido. E aqui, pessoal, a diferença, a temperatura de ebulição é muito próxima das outras. Por isso que se utiliza essa coluna aqui, que é a coluna de fracionamento, né? Eu vou, na verdade, refinar a destilação simples, né? A destilação simples ela é um pouco mais, vamos dizer, mais grossa. E na fracionada eu tenho um refinamento dessa destilação através dessa coluna de fracionamento, porque eu tenho uma mistura líquido-líquido aqui e os pontos de ebulição são muito próximos dos outros, né? Tem uma certa proximidade, uma diferença de temperatura de ebulição de um componente para o outro muito próximo. Aí você utiliza a destilação fracionada. Geralmente se utiliza, por exemplo, na separação dos componentes do petróleo, né? Você utiliza a destilação fracionada para fracionar o petróleo. Beleza? Tranquilo? Então, muito fácil, né? Avançando. A evaporação também é um método de separação, né, de mistura homogênea, que é muito utilizado nas salinas. O que acontece? Você deixa lá a água do mar parada, a água vai evaporar e vai ficar apenas o sal lá naquelas salinas, beleza? Essa é a evaporação. Para separar, por exemplo, a água do sal, e eu não quiser aproveitar, por exemplo, a água, faço por evaporação. Professor, e se eu quiser, por exemplo, aproveitar essa água aqui? Aí você teria que usar destilação simples, né?
Avançando aqui, ó, fusão fracionada. A fusão fracionada, pessoal, o que é fusão? Fusão, eu vou passar do estado sólido, né, para o estado líquido, né? Vou passar desse estado sólido para o estado líquido. Então, eu vou colocar uma fonte de energia aqui para que aconteça esse derretimento dos componentes. Vamos dizer que eu tenho dois componentes aqui sólidos, né? E aí um tem uma temperatura de fusão diferente do outro. Aquele que atingir primeiro a temperatura de fusão vai passar para o estado líquido primeiro. Aí eu recolho, né, o componente líquido, que tem uma temperatura de fusão menor, né? Então, a fusão fracionada consiste na separação de uma mistura de sólidos utilizando as diferenças de temperaturas de fusão dos componentes presentes, né? Este processo decorre do aquecimento da mistura sólida, em que a substância com menor ponto de fusão, que nós já falamos aqui, né, passará do estado sólido para o estado líquido e será recolhida primeiramente, separando as substâncias líquidas das demais, né? Que é o que acontece aqui na imagem. Beleza? E solidificação fracionada seria o modo inverso, né, pessoal? Eu vou resfriar, né? Vamos dizer, uma mistura líquida aqui, eu vou resfriar, e aquele que vai passando para o estado sólido primeiro eu vou recolhendo, né? Seria tipo como se fosse o modo inverso. Neste processo também é utilizada a temperatura de fusão, mas para separar uma mistura de líquidos com temperaturas de fusão diferentes, a partir do resfriamento desta mistura. O primeiro componente a solidificar é o que apresenta maior temperatura de fusão. Desta forma, é possível separar os componentes sólidos do líquido, beleza? E a cristalização, pessoal. A cristalização ela é um pouco parecida com a anterior, né? Mas veja que é o seguinte, ó. A cristalização é quando um soluto se separa lentamente da solução, formando cristais, tá? O que eu vou fazer no primeiro momento? Eu tenho uma solução que eu vou colocar um solvente com uma temperatura maior, né? Para quê? Para que a solubilidade aconteça da melhor forma possível, né? Então, ainda com essa temperatura um pouco elevada, o que eu vou fazer? Eu vou resfriar, ou seja, o soluto vai, né? Eu vou resfriar logo gradativamente, e aí os solutos vão se cristalizando. Aí eu faço essa retirada, né? Que é o que exatamente está aqui, ó. Neste processo, utiliza-se as diferenças de solubilidade de sais sólidos, né? Ou seja, a cristalização desses sais ocorre em velocidades diferentes à medida que se resfria a solução, né? Nós já falamos isso aqui. Para a cristalização é feita a dissolução dos sólidos presentes na amostra em um solvente quente, né? A fim de melhorar a solubilidade de todos os sais. Então, a solução ainda quente é filtrada e a mistura homogênea então é resfriada lentamente, que é o que nós falamos, levando à formação de cristais que podem ser filtrados e recolhidos da solução. Então, quando esses cristais estão aqui, né, o que eu vou fazer? Posso usar um filtro, derramar a solução, os cristais ficam no filtro aqui e passa apenas o líquido. Tranquilo? Muito fácil, né, galera? Avançando, né? E aí, nós encerramos essa parte aí. Professor, o senhor falou de todos os métodos? Claro que não, né? Tem vários outros métodos. No próximo vídeo farei questões, né, deste assunto aqui. E se na questão abordar um outro método, na verdade iremos fazer o comentário, né, desse método, se a gente não falou na parte teórica aqui. Beleza? Então eu espero de fato que você tenha gostado, tá? Se gostou, deixa o like aqui, inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Fui!